A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, realizada aqui através do canal da IAD TV, né? Que tem como pastor-presidente o pastor Sérgio Melfior e também aqui na nossa coordenação geral da Escola Bíblica Dominical da IAD, pastor Josias. A IAD é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. E esse aqui é o ambiente onde os professores trazem subsídios, informações relacionadas às lições da Escola Bíblica Dominical. E para mim, pastor Eduardo Sônego, é um prazer estar mais uma vez com você para falarmos sobre a lição de número 3 desse quarto trimestre de 2023, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Depois de um terceiro trimestre polêmico, delicado, com assuntos relevantes, né, importantes. Agora também teremos uma nova lição com esses assuntos que são de extrema importância para a Igreja do Senhor, principalmente a nossa igreja que tem missões como centro, né, alcançando vidas em muitos lugares do mundo, também no nosso país, que é o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, missões transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais diz respeito às missões que são feitas, né, fora do ambiente sede, né, onde está ali localizado o missionário. Por exemplo, estamos no Brasil, temos uma igreja evangélica, né, no nosso caso a Assembleia de Deus, e temos um departamento de missões. E existem as missões que são locais, as missões urbanas, por exemplo, tem as missões regionais e também tem as missões transculturais, que são de outros países, outras etnias e outros continentes também. E nós vamos falar sobre essa missão transcultural dentro do Antigo Testamento. Olha só, será que existe essas missões transculturais no Antigo Testamento? Talvez você pensava que as missões começaram a partir do Novo Testamento, mas não. Nós vamos ver que há um interesse de Deus já no Antigo Testamento em alcançar vidas fora do ambiente daquele povo, o povo escolhido por Deus, que foi o povo judeu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa pré-aula. No textuário dessa lição, nós temos o seguinte texto, Isaías 49, versículo 6, que diz o seguinte: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Também a verdade prática nos diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. É comum nas escolas dominicais a gente fazer aquela leitura bíblica em classe. Não vou ler todos aqui os textos, mas vou deixar a referência para que você possa acompanhar ali. Em 1 Reis 17, do 8, 9 e 17, 22. E Jonas, no capítulo 1, do 1 ao 2. Essa é a referência bíblica para a leitura bíblica em classe que será feita aí em cada congregação, ok? Nós vamos então para aqui o nosso primeiro tópico dessa tão importante lição, que diz o seguinte: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Esse povo que não foi um povo talvez escolhido por Deus, mas foi um povo formado por Deus, né? Não existia lá uma tribo, um povo, uma cidade, Deus chegou e disse, eu vou escolher esse povo. Não, Deus pega um homem chamado Abraão e dele faz uma nação, faz um povo. E esse povo então foi escolhido por Deus para também alcançar outras pessoas. E embora haja uma discordância por parte de alguns em relação a isso, mas a Bíblia e a lição que estamos comentando trata muito bem sobre esse aspecto. E o primeiro subtópico diz, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus fosse proclamado a todos os habitantes da terra, né? Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, né? E o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Então, o plano de Deus, é claro que esse plano que está relacionado à pessoa de Jesus Cristo, não foi um plano tomado
por ocasião da escolha de Deus do povo judeu. Não, esse plano divino, ele já ocorre antes mesmo da fundação do mundo. O texto de Hebreus vai nos dizer, nos relatar, que o Cordeiro já estava imolado antes mesmo da fundação do mundo. Então, a pessoa de Jesus como o representante de Deus, né, como sendo o próprio Deus, mas o responsável em tirar os nossos pecados, ele já estava, né, nessa representação de Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus, após já a queda do homem, já estava decretado antes mesmo do próprio homem cair. Deus já havia amado o mundo de tal maneira que antes da fundação já havia entregado o seu próprio Filho, para que nele nós pudéssemos obter a vida eterna. E para que esse projeto de Deus fosse executado da melhor forma possível, esse Filho de Deus, nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, ele precisava sair de uma nação conforme os desígnios de Deus e as profecias, né, destinadas a este povo pelos profetas que foram levantados por Deus. E todos os profetas, na verdade, todos os livros da Bíblia Sagrada apontam para Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia Sagrada. Você pode localizar esse respaldo em Lucas capítulo 24, por exemplo, onde o próprio Jesus vai dizer: e convinha que tudo isso acontecesse para que de mim se cumprisse o que estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas. Ou seja, Jesus, ele está presente em todos os livros da Bíblia Sagrada. Principalmente nos textos proféticos, os profetas apontavam um Messias, né, que viria e traria alívio para as nossas almas, que traria a salvação eterna. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Então esse era o plano de Deus. E através desse povo, então, né, desse plano de Deus, conforme diz o nosso subtópico, Deus escolhe essa nação. Deus seleciona essa nação, forma essa nação e escolhe ela para que dela surgisse então o Messias. Mas o subtópico de número 2 vai apontar aqui, né, o título do subtópico é a falha de Israel. E quais são as falhas? Eu poderia sintetizar aqui esse subtópico falando sobre os extremos. Há pelo menos 2 extremos no que diz respeito ao comportamento da nação de Israel diante desse plano de Deus, desse propósito divino. Primeiro, Deus, ele forma um povo, né? E desse povo, então, ele tira do Egito, leva até a Canaã, faz com que esse povo triunfe sobre as nações que ali reinavam, né? E depois dessas conquistas, o correto, né, o previsível, era que esse povo então se situasse naquela região e começasse então a ter a sua vida dedicada à adoração a Deus, à proclamação, né, dos propósitos de Deus, desse mesmo Deus que havia os tirado do Egito. Mas acontece que, infelizmente, o povo começou a entrar num sincretismo religioso, adotando deuses, adotando ídolos, práticas pagãs, e não é uma nem 2 ocorrências que nós encontramos na Bíblia Sagrada dessa verdade e deste fato. Então, um primeiro extremo que eu poderia pontuar aqui diante disso é a idolatria em Israel. O povo que era para ser responsável em fazer essas missões transculturais, né, apresentar esse Deus vivo a outras nações, agora, muito pelo contrário, sendo influenciado por essas religiões pagãs de outras nações, acabam adotando para si esses ídolos, esses deuses. Mas, posteriormente, nós vamos perceber que Israel viveu um outro extremo e que, inclusive, persiste até hoje, permanece até hoje esse extremo. E qual extremo que eu estou falando? Me refiro ao extremismo religioso, ao exclusivismo, né? O judaísmo é uma religião muito exclusivista, não abre espaço para que outras pessoas possam agregar. Na concepção do povo judeu, não existe espaço para uma pessoa que não seja da linhagem judaica. Em alguns casos existe sim ali o que chamam de proselitismo, aquela questão toda, mas num panorama geral é uma religião muito fechada, ou seja, a missão transcultural dentro desse extremismo, ele não é possível.
e é aqui que então habita e mora essa falha de Israel, citada aqui pelo comentarista. Mas, nos tempos antigos, a nação de Israel cooperou para que hoje nós pudéssemos, então, praticar missões transculturais. E é o tema, inclusive, aqui do terceiro subtópico que nos diz a contribuição de Israel para o mundo. E olha só o que o comentarista diz: apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. E de que forma que Deus fez com que Israel se tornasse bênção? São várias razões. Entre elas, é pontuado aqui: os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, né? Os textos antigos, os textos sagrados que falam sobre o Pentateuco, que falam sobre a criação, que falam sobre os livros proféticos, os livros poéticos, todo esse compêndio de textos, de livros, eles foram preservados pelo povo judeu, possibilitando então nós hoje poder falar com propriedade sobre o nosso Senhor Jesus. O próprio apóstolo Pedro, assim que ele se levanta diante daquele êxtase do Atos 2, ele começa a pregar uma palavra baseada no Antigo Testamento, indicando Jesus e o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Só foi possível por conta da preservação do Antigo Testamento. Então, através deles, foi cultivado, preservado, com integridade, todos os documentos, todos os manuscritos que registraram toda a história que nós encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Também, diante desta verdade que nós citamos aqui sobre a preservação dos livros do Antigo Testamento, vale ressaltar que a grande maioria desses textos no original eram em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento. Mas, quando houve aquele movimento helenístico promovido por Alexandre o Grande, houve uma contribuição generosa, importante por parte dos judeus, dos rabinos, para transliterar os escritos do Antigo Testamento, que outrora em hebraico e aramaico, para o grego, a chamada Septuaginta, naquele período que nós chamamos de interbíblico, os 400 anos até chegar em Mateus. Então, houve uma contribuição generosa por parte dos judeus, fazendo esse serviço, esse trabalho de transliterar para o idioma grego, que era o idioma predominante, possibilitando assim a gente continuar aprendendo com o Antigo Testamento agora na língua, no idioma que era predominante naquela época, E outras razões também, por exemplo, além de escribas judeus, mantiveram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderia a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. A talvez mais importante contribuição para o mundo, vindo dos judeus, seria o nascimento do próprio Jesus, vindo do povo judeu, cumprindo as profecias, e dando luz a este mundo. O texto sagrado em João 1 diz que ele veio para o que era seu, ele veio para a cruz. Os seus não receberam, obviamente de uma forma geral não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que você pode me ouvir e ser grato a Deus, porque essa graça te alcançou através do sangue de Jesus, que veio desse povo que contribuiu também dessa forma. Okay? Agora nós vamos para o nosso tópico de número 2, ainda dentro dessa linha de raciocínio, falando sobre o povo judeu, falando sobre personagens do Antigo Testamento, as missões transculturais do Antigo Testamento. Nós temos no tópico número 2 o seguinte título: o amor de Deus para com outras nações. A Bíblia é muito clara, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo, cosmos ali, se refere a toda a humanidade. Deus não selecionou as pessoas que ele distribuiria amor. Não, pelo contrário. Deus, ele amou a todos de forma coletiva, de forma abrangente, esse amor incondicional, esse amor ágape. Ele amou todos, amou o mundo de tal maneira. E se ele amou o mundo, isso engloba
todas as raças, etnias, povos, línguas, nações. Isso engloba todas as pessoas que vivem. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, sob uma condição, sob a condição de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no Antigo Testamento, veja só, nós vamos encontrar aqui uma referência do escritor, lembrando que tudo que nós estamos falando aqui é um subsídio, o professor vai assistir esse vídeo, vai poder preparar com mais cuidado também, mas há uma referência aqui do comentarista, Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento. Isso está no primeiro subtópico, que tem como título Os Olhos de Deus sobre todos os povos. Ele afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. E como que nós percebemos isso no Antigo Testamento? De que forma que a gente consegue fazer essa observação? Simples. Nós podemos perceber isso, por exemplo, aqui nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, onde ali há uma declaração clara, óbvia, sobre esse amor de Deus em relação às nações. Inclusive, o texto de Isaías 49:6, que é o textuário dessa lição, deixa muito claro, né? Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o plano de Deus, o projeto de Deus e o amor de Deus era não somente para aquele povo, mas para todos aqueles que desejassem vir até ele, né? Outro exemplo que nós vamos comentar a seguir, daqui a pouquinho, né? É a ida do profeta a Sarepta e também Jonas indo a Nínive. Esses são exemplos, tem muitos, mas são exemplos que nós vamos usar aqui na lição para mostrar, né, a evidência de que Deus, já no Antigo Testamento, procurou e desejou salvar pessoas de outras nações, refutando esse exclusivismo do povo judeu. É claro que esse povo teve um teor fundamental no que diz respeito à escolha de Deus, mas existe também os projetos de Deus para outras nações, ok? Agora no subtópico de número 2, a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Esse aqui é o primeiro exemplo dos dois que nós vamos citar aqui das missões transculturais no Antigo Testamento, onde nós vemos aqui o profeta Elias, muito conhecido, tisbita, que profetizou aí uma seca terrível em Israel por ocasião das atitudes malignas do rei Acabe, que estava proliferando a idolatria entre o povo, desobedecendo a voz de Deus, sendo ele rei de Israel, né? E por ocasião dessa seca, Elias vive experiências com Deus, vai para o ribeiro de Querite e toda a história que você conhece. Dentro dessa cronologia de eventos na vida de Elias, existe um momento em que ele parte dali de Israel e vai até o extremo norte, né, rompendo aí com as fronteiras de Israel, chegando até ao Líbano, ali onde, à beira do mar Mediterrâneo, ele chega a essa cidade, Sarepta, que não pertencia a Israel, era uma cidade dessa região da Fenícia, ali, atual Líbano ali também, e ali ele encontra uma viúva, a viúva de Sarepta, conhecida por todos nós. Essa mulher que, no ponto de vista judeu, não fazia parte dos salvos, né? Não fazia parte daqueles que foram escolhidos por Deus. Mas, mais uma vez aqui, Deus rompeu barreiras, paradigmas, para mostrar que seu amor é infinito. E Elias, ele, dentro desse contexto em que ele está, de uma outra terra, de uma outra cultura, de uma outra região, ele, poderosamente usado por Deus, realiza ali milagres na casa desta mulher. O primeiro milagre foi, é claro, ali a multiplicação do azeite. Também tem um segundo grande milagre, que foi a ressurreição do filho daquela viúva, evidenciando que Deus desejava manifestar-se àquela mulher, trazendo salvação para uma mulher que pertencia a uma outra nação. Esse aqui é uma evidência de missões transculturais já no Antigo Testamento. Um segundo grande exemplo está aqui no subtópico de número 3, que tem como título A Missão de Jonas em Nínive. Conhecidíssima essa história também. Jonas, profeta de Deus, recusou-se em
levar a mensagem de Deus para aquele povo, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. E Jonas, nessa teimosia em obedecer à voz de Deus, foi, de certo modo, ali conscientizado por Deus sobre a importância de fazer missões transculturais. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas: Jonas, você é um profeta, você é um homem de Deus, mas você precisa saber que a salvação que eu desejo conceder não se restringe apenas aos ambientes territoriais de Israel. Eu desejo salvar a terra de Nínive, e a pessoa escolhida para fazer essa missão transcultural é você, Jonas, né? Então Jonas, depois de muito diálogo com Deus, de teimosias, de naufrágios, então ele vai a Nínive, prega uma mensagem de arrependimento e a cidade toda se arrepende e se volta a Deus. Esse aí é mais um exemplo, né? Você, professor, com certeza terá tempo para explanar sobre as questões geográficas do ambiente de Nínive, aonde que ficou Jonas após sair do ventre do grande peixe, né? Que era uma distância bem comprida, mas você terá tempo para explanar isso em sala de aula também. Mas são esses dois exemplos que nós temos aqui no Antigo Testamento que evidencia que as missões transculturais já eram uma realidade de suma importância, né, dentro dos projetos de Deus para a humanidade, ok? Agora nós vamos para o tópico de número 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Veja só, nós temos aqui no subtópico de número 1 o seguinte título: Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Inclusive, é por essa mesma razão que nós somos participantes da nova aliança, né? Existe essa aliança universal, essa primeira aliança, ou antiga aliança que nós chamamos, né? O Antigo Testamento, testamento significa aliança. Então, essa aliança que Deus fez com o povo judeu. E com a morte de Jesus, o próprio Jesus estabeleceu: esse é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Então, nós vivemos uma nova aliança. Uma aliança é uma espécie de contrato, né? Como uma aliança de casamento. Quando você decide se casar, você faz uma aliança, né? Um comprometimento público, né? Inclusive, hoje, nos casamentos civis, há cláusulas contratuais ali que você assina, regime de bens e todas aquelas questões. Essa credenciamento do civil evidencia que você está disposto a viver dentro dessa aliança, comprometido com o cônjuge com o qual você está se casando. Você está decidido a zelar por aquele contrato, a zelar por aquela palavra, por aquilo que você assinou. E aqui também, no que diz respeito à aliança de Deus com os homens, tem o mesmo teor. Quando eu decido fazer uma aliança com Deus, eu estou me comprometendo a zelar por esse compromisso, a esse relacionamento. E não existe relacionamento sem conversa, sem oração, sem poder dialogar, não é verdade? É por isso que Deus faz aliança. E tanto da parte daquele que está aceitando, quanto da parte daquele que está fazendo aliança, há um compromisso. Deus, ele faz uma aliança com o povo do Antigo Testamento e também faz uma aliança com nós, né, com os gentios no Novo Testamento, por ocasião do sangue de Jesus. E aqui há o segundo subtópico, do tópico 3, que diz aliança incondicional e condicional, que eu desejo ler com você. Veja só, a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com a quem compactua, né? A exemplo disso temos ali o rei Davi, até inclusive vai falar sobre isso, né? Deus firmou um compromisso com o rei Davi, né? Do trono de Davi viria aquele que haveria de redimir. Por isso que quando Mateus escreve, ele já começa apontando a genealogia de Jesus, indicando que Jesus vinha, era descendente de Davi, né? Para cumprir-se aquela promessa que Deus estabeleceu, aquela aliança que Deus fez com o rei Davi.
E ela vai se cumprir ainda na sua totalidade no reinado messiânico, né? no milênio, porque ali então se cumprirá a promessa que Deus fez a Davi, que aquele reino, né? que a sua descendência reinaria para sempre. Então se cumprirá aí no reino do Messias, no chamado milênio. E também aqui, ó, a aliança condicional é uma proposta de Deus em que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Então, existem condições. Todo contrato ele tem cláusulas. Essas cláusulas são os pré-requisitos, né? São as condicionais que existem para se manter firmado aquele contrato. Uma vez que é quebrada uma dessas cláusulas, né? Em alguns casos, principalmente no que diz respeito à vida humana, é quebrado o contrato. No caso de Deus, Deus ele faz advertências para que a pessoa possa voltar a cumprir com o contrato, né? E que não seja rompida essa aliança. Aproveite, meu irmão, para sempre procurar manter esse contrato, sempre procurar manter essa aliança, sendo fiel ao Senhor que lhe chamou. Para nós concluirmos essa lição, eu quero ler aqui a conclusão que nos diz o seguinte: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória, entre todos os povos e as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento, para estender as missões no Novo, tema da próxima lição. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar muito bem essa lição e ser conscientizado, como todos os dias devemos ser conscientizados, em relação à importância de missões e discipulado. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui, até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.